Boa noite, pessoal! Uma ótima noite para vocês! Para quem está aqui no meu canal de arquitetura, Lucila Felipe, arquiteta aqui, se você não me conhece, seja bem-vindo a este meu canal aqui, onde eu demonstro aqui alguns dos meus trabalhos de arquitetura, design de interiores, paisagismo, iluminação, direção de obras e muitas outras coisas. Hoje eu vou dar continuidade numa série de lives que eu tenho feito sobre arquitetura de 7 sentidos. Se você não conhece ainda esse tema, ele já faz parte da minha vida há muito tempo, há muitos anos. Há praticamente, foi mais de 12 anos, eu fiz um livro que se chamou Os Sete Sentidos, onde eu expliquei um pouco de como eu sempre utilizei na arquitetura todos os nossos sentidos, de maneira integral, né? Então eu comecei aqui explicando uma série de lives que eu tenho feito esse ano. Eu comecei falando primeiro eu comecei falando do olfato, falei bastante dos aromas e também falei depois do paladar, né? A importância das áreas de alimentação nas nossas vidas. Falei também do tato na última live, né? As texturas, como que elas interferem aí nos espaços físicos e também em nossas vidas, o clima nos ambientes, isso fez tudo parte do tato. E hoje eu vou dar sequência nessa série com a live de audição. Então, como que essa parte sonora e audição interfere em nossas vidas, na nossa casa, nos nossos espaços de trabalho, aonde você está aí hoje, tem uma boa acústica, a sua casa é perfeitamente aí a parte acústica, você dorme em paz, não ouve barulho, o seu trabalho, como que é, tem muita gente aí conversando no espaço perto de você. Então, boa noite a todos, gente, sejam bem-vindos. Se você não é inscrito aqui no canal, não é inscrita aqui no canal, eu peço para você se inscrever, se você achar legal aí, você pode seguir, curtir aí meus trabalhos, e se você também quiser saber mais sobre como contratar os meus serviços de arquitetura, design de interiores, iluminação e paisagismo, tem um link na biografia, onde você vai ter ali o meu WhatsApp, o WhatsApp do escritório. É só você agendar um atendimento, que vai ser uma alegria atender todos vocês. Então, gente, vamos falar então um pouco de audição. Há muitos anos, quando eu me formei arquiteta, eu escolhi um tema para concluir o meu curso. Eu já contei isso aqui nas outras lives, mas é porque é muito importante isso. Quando me formei, eu escolhi fazer um hotel de saúde, para que as pessoas entrassem nesse espaço e elas fossem acolhidas de forma integral, tanto em todos esses sentidos, no paladar. Na verdade, eu denominei como um spa, porque eu privilegiei bastante a parte da alimentação, onde a pessoa chegasse lá e ela tivesse uma alimentação saudável, um local equilibrado, harmônico, onde ela pudesse se conectar com a natureza e assim se equilibrar mais e nisso conseguir ter perda de peso, maior qualidade de vida e também aprender um pouco de como adquirir esses hábitos, esses bons hábitos, para depois levar uma vida mais saudável. É lógico que o ideal, muitas pessoas teriam que viver num hotel desses, que as pessoas não querem essa transformação. Mas muitas vezes, muitas pessoas que frequentam sim esses espaços, elas só precisam dessa deixa para depois levar uma vida mais saudável. Porque, gente, conhecimento é tudo, né? E é por isso que você está aqui. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui no meu canal. Então, gente, hoje eu vou falar da audição, né? Existem várias formas que a arquitetura pode auxiliar você aí que tem algum tipo de problema na parte acústica da sua casa, né? Então a gente já começa falando principalmente pelos elementos que compõem as forrações desses espaços, né? No tato a gente também falou isso, das texturas. E na acústica também vai envolver muito isso, porque existem materiais, cada material vai ter uma superfície que vai ter essa absorção das ondas sonoras de uma forma, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, muitas salas de cinema, salas de teatro, estúdios de gravação, elas são repletas de componentes que vão auxiliar aí a absorção desse som para que ele não escape desse espaço. Então é muito importante. Aqui em frente ao estúdio, eu tenho um estúdio de gravação muito legal, que é onde eu tenho gravado meus discos, né, que eu também trabalho com música, e até um grande abraço para meus amigos do Rameu Estúdio, e lá eles têm salas assim que tem todos esses componentes que eu vou citar aqui. Então é isso que a gente fala, né, que se você também pode começar do zero,
Tem muitas coisas que você dá para fazer já logo no início. Entre elas, por exemplo, eu posso citar uma das coisas que são perfeitas se você precisar de um nível muito grande de acústica, como em espaços que realmente você precisa dessa absorção praticamente 100%, como são teatros, cinemas, estúdios de gravação. Aí você já tem que estar num nível de acústica muito grande. Então, o que você puder fazer neste sentido vai ser importantíssimo. Então, já começa desde a construção das paredes, por exemplo, né? Então, as paredes de um estúdio ou de um teatro, elas são construídas, muitas vezes, paredes duplas. Então, são duas paredes. Só que elas não são uma parede grudadinha na outra. Entre uma parede e outra, existe um intervalo, um pequeno intervalo, que muitas vezes esse intervalo fica vazio, onde o som vai ali se dispersar e para depois atravessar a outra parede, quando ele chega no outro lado, ainda tem absorção acústica do outro lado, algum revestimento acústico ainda depois dessa parede dupla. E muitas vezes, quando você quer fazer uma coisa ainda mais superior, entre essas duas paredes, você ainda coloca lã de vidro, espuma acústica, né, outros materiais que vão ainda absorver entre uma parede e outra duplamente. Então, você vai ter assim, um nível elevadíssimo de absorção acústica, né? Isso, então, eu estou falando de um espaço que precisa de uma acústica muito grande. Nesse caso, desses espaços que usam o som profissionalmente, né? Muitos arquitetos, nós fazemos esses espaços, são arquitetos que criam esses espaços e são projetos acústicos elaboradíssimos, que aí vai contar com os pisos, que também absorvam, né, o som, com essas paredes que também vão, desde esses materiais de fibra de vidro, também a espuma acústica e outros materiais infinitos que ajudam na absorção do som, como também as cortinas. Então, por exemplo, você na sua casa, você não precisa de um nível assim na sua sala, né, gente? Mas que delícia você ouvir uma televisão e um cinema. Eu não tenho televisão, mas eu escuto música. Então, vamos falar assim, uma sala onde você quer ter um som ali mais reservado, que não receba a interferência externa, né? O que você vai fazer? Você tem alguns artifícios que você pode utilizar na sua casa, que você vai minimizar essa recepção do som externo, como cortinas, né? Quanto mais pesada essa cortina, mais densa, mais aveludada até, né? Muitas cortinas de teatro, a gente sabe que são de veludo, justamente por isso, porque o som ele tem uma dificuldade maior de atravessar esse tecido, né? Então isso na parte de um interior, ela vai ajudar muito aí na sua casa, né? Então, se você também tem dificuldade, no caso que em outra live eu falei, né, da iluminação, também a cortina ajuda no blackout, ela também auxilia nessa parte do som, né? Eu acho que muitos de vocês sabiam que ela ajuda muito no visual, mas se você deixar ela bem grossa, ela também vai ajudar nessa parte acústica, né? Além disso, outra coisa que eu posso falar para vocês é que, além de você utilizar as cortinas, também você pode utilizar pisos que são mais, que absorvem mais o som, né? Então tem vários, entre eles, né, os emborrachados, principalmente os encarpetados, né? Muitas pessoas aí quase morrem quando a gente fala que vai pôr um carpete, fala, mas eu tenho alergia, eu tenho rinite, eu tenho todas as doenças respiratórias. Primeiramente, gente, que as doenças respiratórias, elas precisam muito de ventilação, não é só o carpete, viu? Porque o carpete, muitas vezes, dependendo do carpete, você vai limpar da mesma forma que você vai limpar um outro piso, né? Periodicamente, aspirá-lo, né? E existem carpetes antialérgicos. Então, se você precisa de um local acústico, esse tipo de material vai fazer com que o seu espaço fique mais aconchegante na parte do som, né? Então, essa é uma outra dica, né? Ainda, hoje em dia existe muito, os estúdios de gravação, como eu citei aqui, sempre utilizaram já as janelas e portas acústicas. E isso a gente já sabe que eles sempre usavam, né? Aqueles vidros entre uma sala e outra, que não passa nem um sonzinho. Então, mas atualmente, existem também, a maioria das casas
estão trabalhando com esse sistema já nos seus apartamentos, nas casas também, porque acabou sendo um fator muito importante esse conforto auditivo, né? Porque não acaba sendo só uma coisa agora um supérfluo, não é mais supérfluo isso. As pessoas começaram a entender a importância de um sono, por exemplo, quem mora aqui em São Paulo, como eu, aqui às vezes em alguns pontos da cidade, da região, tem muito barulho, então a pessoa pode não conseguir dormir, né? Então o que a gente faz? A gente pode colocar uma janela acústica nesse espaço, se for necessário, a porta também que dá acesso a esse espaço, uma porta e uma janela acústica no espaço, já vai reduzir drasticamente qualquer problema que você está tendo com esse som. Talvez você tenha um vizinho que é um bar, um restaurante, né? Eu faço bares, então cabe aí também deixar o conselho dos donos de bares, restaurantes que tem som ao vivo, também tentar fazer espaços mais acústicos para não atrapalhar aí a vizinhança, né? Eu acho que tudo isso é uma questão de respeito, né? Nos termos dos horários. A gente sabe que tem os bairros que são mais propícios a ter esses shows ao vivo, mas às vezes a gente sabe de casos que eu já vi clientes sofrerem muito com algum vizinho que está fazendo algum som, por algum show, e acaba aí, às vezes, perdendo muitas noites de sono. Tem gente que chega até mudar de local, talvez por causa disso, e às vezes apenas uma janela teria resolvido, ela não precisaria ter mudado de bairro, nem ter feito todo esse transtorno, né, da mudança, né? Então, gente, eu falei um pouco dessa parte de isolamento acústico. Como que a gente faz para isolar, então, esses sons que a gente recebe, né, do exterior, através desses materiais que ajudam a impedir essa passagem do som? Além dessa parte de isolamento, existe uma outra coisa que muitas vezes na arquitetura a gente precisa. Muitas vezes a gente talvez não precise isolar. Talvez a gente precise fazer a difusão do som, difusão. Aí já é diferente. Um eu isolei total. No outro, a difusão, vou fazer com que esse som seja destinado para os pontos que eu quero, estratégicos, né? Então eu vou pensar certinho, vou decidir as direções que eu quero colocar esse som. Então naqueles pontos eu vou colocar materiais que refletem o som para que ele seja dispersado para os locais que, no caso, o meu cliente, a sua casa, o seu espaço, o seu hotel, o seu restaurante precisa. Vai ter também, lógico, as partes que a gente pode utilizar artifícios eletrônicos, tecnologias, como caixas de som, né, que a gente pode pontuar em alguns locais que precisam espalhar esse som de melhor forma. Mas também existem muitas formas de você fazer essa difusão do som de forma apenas em utilizar os materiais corretamente. Então, essa que é a dica também que a gente tem que dar. O legal, né, gente, é sempre procurar um profissional, né, um arquiteto, uma arquiteta, né, no caso, uma arquiteta. Estou aqui à disposição, como eu já falei, né, eu trabalho com sentidos há muito tempo. Hoje eu estou falando aqui da audição, para quem está chegando agora aí, um grande beijo para todos vocês. E eu acho que não existe um sem o outro, né, hoje eu ainda vi um vídeo Fábio de Mello. Eu acho que eu falei da audição e apareceu um vídeo para mim dele falando da audição. Eu achei interessante que ele falou assim, a audição não existe sem a fala, né? Então, realmente os dois andam muito juntos. E a gente já sabe que a audição anda com a fala, a audição anda com a visão, a audição anda com o paladar. Todos os sentidos são interligados, nós somos um corpo único, né? Então não tem jeito de a gente separar esses sentidos, mas a gente consegue sim, às vezes, focar em um sentido, às vezes para privilegiar outro. Eu, por exemplo, eu toco violão, meu violão está aqui no lado, bonitinho. Hoje é dia da audição, eu escolhi aqui meu cantinho da música para fazer essa live na minha página de arquitetura, pertinho do meu violão. Então, gente, essa parte da difusão acústica, a gente consegue fazer isso também, né? Fazer esses pontos fazendo refletir o som. Então, próprios existem teatros, lá em Ribeirão Preto tinha um teatro de arena, que era muito legal. Lá ele tinha uma acústica
perfeita, já com a sua arquitetura, foi muito pensado para refletir esse som, de forma que as pessoas recebessem o melhor som possível, usando menos caixas de som, né, esses artifícios externos. Até nas eras bem antigas, né, eles já tinham isso tudo em mente, né, fazer essas partes, desses posicionamentos através da arquitetura, né. E aí, esses controles também de ruído externo, né, que eu falei, né, a gente pode ser usado, então, essas janelas que eu falei também, de vidro laminado acústico, só que eu não expliquei um pouco como que são essas janelas, né, para vocês entenderem, porque antigamente, como eu falei, elas tinham essa tecnologia mais para espaços que precisavam, assim, muito disso, e hoje não, então já está sendo comprado por pessoas comuns, vamos falar, casas comuns estão investindo nisso. Então, essas janelas, basicamente, elas são de vidro laminado duplo, então, praticamente não passa som algum. E também não só o vidro, né, gente? Porque, de repente, você tem que ver muita qualidade dessas janelas que você vai escolher. Porque, de repente, você está comprando uma janela que tem, sim, ali o vidro laminado duplo, tudo mais, mas a estrutura que está revestindo este vidro é uma estrutura que ali passa o som. Aí não fica legal, porque você não vai ter o resultado que você está querendo, né? Então, geralmente, a melhor coisa que a gente fazer sempre é sempre ter o auxílio de um profissional te indicando os melhores produtos, os melhores revendedores, para que você não tenha depois dores de cabeça, que é o que a maioria das pessoas tem, né, gente? Muitas pessoas tentam fazer a obra sozinho e sabem que depois dá errado. Então, assim, eu tenho uma história de 22 anos de arquitetura, eu já fiz mais de 40 grandes obras. Dessas 40, teve uma, por exemplo, que tinha 20 espaços, a outra tinha 30, a outra tinha 25, a outra tinha 12, a outra tinha 18. Foram centenas de espaços que eu fiz nestes 22 anos de arquitetura. Eu tenho muito carinho por essa história. Isso não vem do acaso. Muita gente fala, a Lu tem bom gosto. Tá, tem bom gosto. Tenho a arte dentro do meu coração, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito estudo, muita técnica, muito conhecimento. Não sei se vocês sabem, a faculdade de arquitetura são 5 anos integral. Na minha época era assim, hoje não é assim mais. Mas na minha época eu estudei muito. Então, depois de a gente terminar o curso, a gente sempre continua, né, se aprimorando em livros, mostras, museus, todos os eventos que puderem que tragam informação para a gente passar para vocês, porque querendo ou não, se a gente entra a uma obra, a responsabilidade técnica é nossa, então a gente não pode fazer nada errado, porque se eu fizer uma coisa errada com você, depois vai ser um problema para a gente. Então a gente sempre preza, né, por fazer as coisas tudo muito correto. Então a gente vai te indicar os melhores fornecedores, os melhores produtos, e aí você com certeza pode ter a liberdade de escolher onde você quiser, mas pelo menos você já vai com o norte, entendendo do que você precisa para tal espaço. Para cada espaço específico, você vai ter uma história. Então não adianta você ir na casa de um amigo e falar assim, mas meu amigo tem essa janela, às vezes para sua casa não vai ser esse mesmo produto. Talvez você vai precisar de uma coisa um pouquinho diferente, que talvez seria até mais barato, entendeu? Então, às vezes a gente fala de barato, mas o barato sai caro. Então, contrate profissionais. Eu não sei se vocês sabem, mas aproximadamente entre arquitetura e projeto, entre administração e projeto, você gasta mais ou menos, investe na verdade, né? Você investe aproximadamente 20% da obra. Então é melhor se você tem 10, imagine que você tem 10, e você vai fazer uma obra que você sabe que você precisa. Fala, eu tenho 10, vou fazer sozinho, usar esses 10. Você pode usar os mesmos 10, contratar um profissional. Esse profissional vai pegar 2 para ele de trabalho pelos honorários que ele está trabalhando, que ele está dedicando, e principalmente porque ele pode resolver as coisas para você em 1 segundo. Mas esse 1 segundo, para ele chegar a resolver, para ela chegar a resolver isso em 1 segundo, é muita história ali.
Então, gente, tem que valorizar os profissionais de arquitetura, que você não vai se arrepender. Se você contratar um bom profissional, eu te dou a palavra. Tem aqui muitos testemunhos meus, de clientes meus, que falam isso, né? Então, tem clientes que eu já fiz 6 projetos, vários, então, isso é a consequência da pessoa saber que sozinho ela só fazia errado, e quando começou a contratar, planejar, colocar tudo na ponta do lápis, conversar, contratar bons fornecedores, ter respeito com os fornecedores, cumprir a palavra principalmente. Palavra é tudo, gente. Uma pessoa que não tem palavra, ela não é nada. E na arquitetura a gente tem que ter palavra, porque se um não dá palavra, os outros 20 que vinha depois dele tem que andar para trás, e aí eles vão para outros lugares e dispersa tudo. Então a coisa mais difícil é reunir, alinhar todos esses fornecedores e fazer com que tudo isso toque como uma linda orquestra, né? E que aí fique uma música maravilhosa no final, né? No caso, e que é uma arquitetura linda no final, né? Que é uma obra de arte, né? Isso tudo, essa obra de arte quem faz? O design de interiores, não é isso? Eu vou tomar uma aguinha aqui, gente, só um minutinho que eu estou falando, e tá muito calor em São Paulo. Tá calor aí onde vocês estão? Me fala aí de onde vocês estão falando. Uhum. É isso. Então, pessoal, muitas vezes a gente precisa fazer o controle do ruído externo. Outras vezes, como eu citei, a gente tem que fazer a dispersão do som. E aí é o contrário, né? Aí, ao invés de você fazer o som abafar, você quer fazer o som refletir. E tem o que eu falei, a difusão, que é direcionar para os espaços específicos, né? E quem ajuda muito isso você é essa parte que eu falei, do design de interiores. Então, contratar uma pessoa que é responsável pela arquitetura de interiores, por todos, alinhar todos esses produtos num projeto só, né? Que vai entrar aí as cortinas, até o tecido do seu estofado, o piso que você vai colocar, onde ficam suas caixas de som, se você vai colocar, como eu citei, né? Cortina, do que é esse revestimento dessa parede, né? Do seu quarto, da sala, enfim, até mesmo uma cozinha, gente. Se você tem uma cozinha, por exemplo, geralmente, vamos falar dos espaços de alimentação, tipo cozinha, a gente sempre usa materiais muito lisos, que refletem, né, muito som, reverberam muito som, refletem, na verdade, né, e dão aquela acústica mesmo, né, que a gente fala de banheiro, de cozinha, né, e que o som fica, às vezes ele vai, volta, bate, ele fica difuso ali no espaço. E querendo ou não, se você tem uma família, um espaço onde está todo mundo conversando, isso dá uma confusão mental que não gera um conforto ambiental. Então, vamos falar, por exemplo, das praças de alimentação de shopping, não é aquela confusão, todo mundo falando aquele negócio. Aí já no restaurante, por exemplo, que você sabe que todo mundo vai estar conversando. Se você já trabalha essa parte de acústica no forro, nas paredes, no piso, você vai conseguir fazer com que seus clientes permaneçam muito mais tempo lá no seu espaço, né? No seu estabelecimento comercial. Então é muito importante você fazer também o projeto de acústica, falar para o seu profissional, nossa, eu quero ver o que você pode fazer para melhorar, né, essa acústica do meu espaço, como que a gente pode fazer, né? E eu acho que na parte assim de arquitetura, como a arquitetura pode auxiliar na vida, assim, na parte de acústico, né, como eu falei, painéis acústicos, paredes duplas, janelas, né, laminadas, essas partes aí eu citei. E uma outra coisa que eu acho que, geralmente, essas lives minhas que eu estou fazendo mais curtinhas, elas têm em média aí 30 minutos, já está faltando 5 minutos. Gente, passou muito rápido, né? E aí eu quero falar para vocês também uma outra coisa que eu acho muito importante, que relaciona a arquitetura e a audição. O que é, gente? Nós arquitetos, nós somos responsáveis pela acessibilidade dos locais, né? Principalmente espaços comerciais, corporativos, né? Escritórios, clínicas, todos os tipos de estabelecimentos que recebem o público, eles têm que ter a acessibilidade, tem que receber a pessoa que tem qualquer tipo de problema, deficiência, né? Como muitos costumam citar, né? Algum tipo de
de problema físico, os arquitetos têm que ter esse carinho, principalmente a gente sempre ouve muito falar, lógico, dos cadeirantes, é uma coisa que a gente já meio que, já falamos muito disso, mas a gente também tem que pensar nas pessoas que têm o problema auditivo, né? Muitas pessoas que não têm audição. Como que a arquitetura pode auxiliar nesta parte de audição para as pessoas que têm problema auditivo? Uma delas, gente, é na sinalização, na iluminação, né? Na iluminação, por exemplo. As pessoas que têm dificuldade de auditiva ou algum problema auditivo, elas se comunicam muito pelos sinais, né? E também elas leem os lábios. Dessa forma, quanto mais iluminado é o espaço onde elas se encontram, melhor para que elas possam se comunicar, se visualizar melhor. Então, se você aí está fazendo um espaço onde você sabe que tem pessoas que têm deficiência auditiva em algum nível, você pode melhorar essa iluminação para que essa visibilidade deles melhore, porque muitas vezes a gente, antes de bater em algum cômodo, de acontecer alguma coisa, a gente recebe esse sinal sonoro. Quem não tem esse sinal sonoro, muitas vezes ele precisa realmente da luz. Então, a gente tem que fazer essa conexão, né, de respeito aí com essas pessoas. E outra coisa também é na tecnologia também. A gente pode usar caixas de som que aumentem o som do espaço dessas pessoas também, né? Como eles usam, às vezes, aparelhos. Se for um local onde tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, podemos usar um sistema, né, específico. Dá para fazer isso também. Outra coisa, gente, é na sinalização. A sinalização entra também, por exemplo, imagina aquilo que eu falei. No caso, se eles estão num teatro, né, num restaurante, que é o que eu faço muito, né? Toda vez que a gente faz um espaço desses, ele tem que passar por um laudo no corpo de bombeiros, se esse espaço está apto a ser utilizado. Qualquer coisa que aconteça, gente, é responsabilidade dos arquitetos, dos profissionais. Então, quando a gente fala, por exemplo, para não contratar profissionais ruins, né, que depois acaba fazendo alguma gambiarra, isso é muito grave, né, porque pode acarretar em danos elétricos. E no caso, por exemplo, de uma pessoa que tem um deficiente auditivo, se ele está num teatro, por exemplo, né, tá lá tudo vendo as pessoas lá falando em Libras, tudo bem. Só que na hora de sair, aconteceu um problema, tem, sei lá, um incêndio. A gente sabe que, infelizmente, pode acontecer, né, um acidente, qualquer coisa. Nessa hora, é muito importante que essas saídas sejam muito bem iluminadas. Na verdade, todas as sinalizações têm que ter essa iluminação muito rigorosa. Então, você tem que estar sempre atento com isso. Por isso que a gente fala, às vezes você faz sozinho, você não vai saber o número de informações tão importantes que precisa um projeto de arquitetura e de interiores. Ele é muito completo. Muitas vezes a gente fica 4, 5 meses. Tem projetos que ficam um ano fazendo só o projeto para depois executar. Mas o mais demorado é o projeto, gente. E ele é muito legal. Nossa, é uma fase tão legal que a pessoa troca os sonhos dela. Ela coloca todos os sonhos na sua mão. Eu tenho que entrar dentro da alma da pessoa, ouvir com todo o meu coração. Eu tenho que utilizar muito a minha audição. E eu não utilizo só a audição, eu utilizo a minha visão, o olfato. Eu analiso a pessoa estrategicamente, cientificamente. Eu faço um raio-x da vida da pessoa. Simplesmente, por estar nessa profissão há tantos anos, de fazer essas entrevistas, eu também fiz terapia, então a gente sabe analisar aí a alma das pessoas para conseguir extrair dela esses sonhos e colocar no papel, colocar preço de quanto que vai custar isso, e depois ela conseguir tirar esse sonho do papel justamente por ter feito o plano minuciosamente. Então, gente, convido vocês, mais uma vez, a conhecerem meus trabalhos de arquitetura. Eu tenho um site super legal que mostra aí meus 22 anos de carreira na arquitetura. Já fiz muitas lojas, restaurantes, casas lindas. Meus clientes podem aí testemunhar o carinho que eu faço esses projetos. Eu tenho uma grande paixão mesmo por ser arquiteta. A minha história para me formar arquiteta teve aí uma história muito bonita de força, de garra, de fé
e eu tenho muita honra de ter essa profissão. Eu tenho profissionais que trabalham comigo há muitos anos. Atualmente estou fazendo uma obra, por exemplo, que está um pedreiro meu lá, que há 15 anos ele trabalha para mim. Então, você imagina a amizade, que é sensacional. O cliente esses dias me mandou imagens da obra com um sorriso daqui até aqui. Então a gente dorme assim em paz por saber que a gente faz o que ama e passa esse amor, transpassa esse amor para vocês, que colocam os sonhos de vocês em nossas mãos. A gente sempre tem que entregar tudo que você sonhou, né? Mas se você também me pedir alguma coisa errada, eu vou ter que puxar a sua orelha, vou ter que te falar que isso não tá certo, isso que não tá errado, mas a gente vai conversar e vai chegar tudo num consenso, porque é conversando que a gente se entende, é ouvindo que a gente se entende, né? As palavras têm poder muito grande, mas também ouvir tem muito poder também, né? A gente ouvir o outro, se colocar no lugar do outro, não simplesmente, né, ficar ouvindo só a sua voz interna, né? A gente o mundo tem que evoluir bastante nesse sentido, né? E abrir a acústica do nosso coração para boas energias, para boas músicas, para bons sons. Inclusive, gente, vocês têm aí uma sala de música legal na casa de vocês? A música é muito bom, né? E eu convido vocês também a conhecer minhas canções autorais, e eu também tenho algumas músicas muito lindas que eu componho desde criança, e eu acho que os sons, quando quando eles possuem frequências, isso eu acho não, na verdade existe, e isso é cientificamente provado, que existem sons muito elevados, vibrações elevadíssimas, frequências muito, muito altas, que vão te fazer transcender na vida. Então, se você precisa de paz na sua vida, coloque uma boa música, saiba ouvir, ouça mais. Eu, por exemplo, muitas vezes quando eu escrevo, eu estou com os olhos fechados. Quando eu fecho os olhos, eu escuto muito mais. Eu escuto coisas que vêm de outras dimensões quando eu fecho os olhos. Que eu falei no começo da live, todos os sentidos são interligados, mas que às vezes se você fecha um pouco você consegue concentrar em outro, né? Então, para a gente às vezes ouvir mais, feche os olhos, respira. Olha, hoje eu estou aqui com o meu difusor, utilizando meus olhinhos da Doterra maravilhoso, que é a aromaterapia. Então tem isso, gente, tem várias formas da gente melhorar a nossa vida com as frequências vibracionais, seja ela com o nosso olfato, com o nosso paladar, através da nossa alimentação, como eu citei na outra live, com o toque, através de um abraço, de um aconchego, né, de você estar em contato com as plantas, com a natureza, com o pé na terra, descarregando as energias, né? As energias são muito, muito importantes. A gente tem que pensar muito que tudo é energia, cada célula do seu corpo é energia, a sua cadeira é energia, o ar é energia, tudo é energia. E existem muitas coisas que a gente não consegue enxergar. Então, gente, feche os olhos, ouça que você vai ouvir a frequência do universo te falando o que você quiser. E se você tem alguma coisa que você ainda não sabe o que você quer, me procura que eu posso te ajudar. Se você tem um projeto que você quer tirar do papel, eu ajudo a realizar o projeto que está no seu coração, seja ele da sua casa, do seu estabelecimento comercial. Te ajudo com mais saúde, com mais bem-estar, e pode contar comigo. Hoje, no escritório na cidade de São Paulo, na verdade, há quase 3 anos estou aqui em São Paulo, atuei no interior por muitos anos, na região de Ribeirão Preto, também Franca, muitos anos, tenho muitos clientes e obras por lá, e também convido você aí de qualquer outro ponto do Brasil e também do mundo, né, da Terra, do planeta Terra, já que hoje a gente também pode atender, fazer consultorias através, né, de rede online. É muito fácil hoje fazer projeto em qualquer lugar do mundo. Então, se você, meu amigo aí, está aí, tem amigos na Holanda, nos Estados Unidos, na Itália, na Austrália, na Nova Zelândia, eu tenho amigos na França, então você aí, que sempre quis ter um trabalho meu, agora é a hora. Agora que a gente está aí conectado na inteligência artificial, mas a gente nunca pode esquecer da inteligência humana, a inteligência do coração. Se você quiser contar comigo, eu estou aqui. Uma ótima noite para todos vocês. Muito obrigada para todos vocês que passaram aqui na live e contem comigo. Um grande beijo para vocês.